Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos fechar nesta aula o regramento permanente dos regimes próprios de previdência social. Só uma curiosidade, eu sou bastante verdadeiro, eu ia fazer isso na aula passada, mas a aula passada pesou a energia para mim, eu fiquei sem ânimo até falei isso no final, mas eu deveria ter fechado na programação originária o regramento geral do regime próprio na aula passada. Recarreguei as baterias de um dia para o outro e vamos dar sequência. Hoje a gente fecha o regramento permanente dos regimes próprios e passa a entrar, a partir da próxima aula, em regras de transição para a gente fechar o regime geral, para a gente fechar o regime próprio e partir finalmente para a parte do regime geral de previdência social. Dando sequência às alterações do artigo 40 da Constituição, que são as regras permanentes do regime próprio de previdência social, tivemos uma leve modificação no parágrafo 9º, que trata da contagem recíproca, que diz que o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria. A novidade é observado o parágrafo 9º e o parágrafo 9º-A do artigo 201, e o tempo de serviço será contado para disponibilidade. Apenas faz uma remissão, parágrafo 9º e parágrafo 9º-A do artigo 201 da Constituição. A gente vai estudar na parte de regime geral de previdência social, ok? A gente vai ter uma novidade aqui em relação ao período militar, mas isso fica para o estudo do artigo 201 da Constituição Federal. O único dispositivo da emenda que eu não consegui entender mudança é o parágrafo 12. O parágrafo 12 era um dispositivo que havia sido incerto pela emenda 2098, que diz que as regras de regime próprio, no que forem omissas, aplicaremos as regras do regime geral supletivamente no que for compatível. É por isso que as regras do regime geral aplicam o regime próprio no que for omisso e compatível. Isso estava no parágrafo 12, eles mudaram a redação, mas sinceramente eu já li isso aqui 250 vezes e para mim é a mesma coisa. Vejam a redação anterior. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. E veja como ficou. Além do disposto neste artigo, será observado em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Mudou a forma de redação, mas, a meu ver, o conteúdo é exatamente igual. O parágrafo 13, incerto pela emenda 2098, colocou os servidores comissionados, aqueles que não fizeram concurso público, como segurados obrigatórios aqui do regime geral de previdência social. Eles são empregados, tá? Vejam a redação anterior. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como outro cargo temporário em emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Qual foi a novidade? Eles abriram o texto agora para agente público, que é uma expressão mais ampla, e colocaram os titulares de mandato eletivo. É uma novidade que também não é novidade assim, porque no artigo 11, inciso 1, letra J da Lei 8213, os titulares de mandato eletivo, não amparados por regime próprio, que não são servidores públicos efetivos, já estavam colocados como segurados obrigatórios empregados no âmbito do regime geral de previdência social. Então é uma novidade que não é novidade assim. O que tem de novo, a gente vai ver mais na frente, é uma pequena modificação no âmbito do PSSC, que é o Plano de Seguridade Social dos congressistas da União, mas isso a gente vê mais na frente. Então, digamos que apenas positivou o que já estava previsto dentro da Lei 8.213, no rol de segurados obrigatórios, em que os titulares de mandato eletivo, que não são servidores efetivos, são segurados empregados no âmbito do regime geral de previdência social. A mudança agora é enorme. O parágrafo 14 foi alterado. O parágrafo 14 é a previsão constitucional de criação de regime de previdência complementar para servidores públicos detentores de cargo de provimento efetivo. Ele previa que a União, Estados, DF e municípios poderiam criar uma previdência complementar para servidores efetivos. Uma vez fazendo isto, para os novos servidores, aposentadorias e pensões do regime próprio ficariam limitados ao teto do regime geral. Aqui é uma mudança radical. De faculdade passa a ser determinação. A Constituição agora impõe as esferas de governo que ainda não o fizeram e que têm regime próprio, como vários estados da federação que ainda não fizeram, muitos fizeram, outros não, e também municípios que têm regime próprio, a criar um regime de previdência complementar.
Então, a criação da Previdência Complementar do Servidor Público, de mera faculdade das entidades federativas, passa para uma determinação, uma imposição constitucional. Vejam a nova redação do parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição Federal. A União, os estados, o DF e os municípios instituirão. Antes era, desde que instituam, era facultativo, agora é obrigatório. Por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para os servidores titulares de cargos efetivos, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral para aposentadorias e pensões, ressalvado o parágrafo 16. Então, os estados que ainda não criaram previdência complementar, os municípios que têm regime próprio e ainda não criaram previdência complementar, agora a Constituição determina. E deu o prazo de 2 anos para isto ser feito. Aqui a gente faz o recorte para o artigo 9º, parágrafo 6º da emenda 103, que diz que a instituição do regime de previdência complementar, na forma dos parágrafos 14 a 16, do artigo 40 da Constituição Federal, e adequação do órgão ou entidade gestora ao artigo 40, parágrafo 20, deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos, contados da data de vigor desta emenda constitucional. Então, até 13/11/2021. O que a emenda não diz é o que vai ser feito no caso de mora. E se o município não criar, o município que tem regime próprio? E se o estado que tem regime próprio não criar a previdência complementar até 13 de novembro de 2021, o que vai ser feito? A Constituição não diz. Olha que loucura. E aí vai cair numa lacuna jurídica. Com certeza, vários municípios, principalmente, não criarão e colocarão em funcionamento um regime de previdência complementar em 2 anos. E aí, depois disso, vai ser uma briga, isso para no judiciário, tudo que não se quer, um ponto de judicialização. Ok? O parágrafo 15 foi alterado para beneficiar os bancos. A gestão da previdência complementar do servidor público, era necessário criar sempre uma entidade fechada, que é uma associação ou fundação sem fins lucrativos. Agora, tal qual foi feita no artigo 202, que a gente vai falar mais na frente, agora é possível que uma instituição financeira, uma SA que explore a previdência privada aberta, seja contratada pelo poder público para fazer a gestão de ativos no âmbito da previdência complementar. Eu acho que isso aqui foi infeliz. É certo que os bancos precisam prosperar, não tem país forte sem banco forte, mas tudo tem limite nessa vida. Desde os juros bancários que deveriam ter limite, a isto aqui. A entidade aberta tem fins lucrativos, isso tira do participante e do assistido. Então, a meu ver, uma infeliz previsão, particularmente como professor e autor de direito previdenciário, é algo que não conta com a minha concordância. Artigo 40, parágrafo 15 da Constituição Federal. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, oferecerá plano de benefício somente na modalidade de contribuição definida, como já era. A contribuição é certa, mas o benefício depende do saldo acumulado na conta do participante ativo. Observado o artigo 202, como já era, e será efetivado por intermédio de entidade fechada, e aqui a novidade, ou de entidade aberta de previdência complementar, as SAs. As entidades abertas, as SAs, poderão fazer contratação com a administração pública para gerenciar os ativos da previdência complementar no âmbito do servidor público. Isso não tem aplicação imediata porque depende da aprovação de uma lei de regulamentação. De acordo com o artigo 33 da emenda 103, até que seja disciplinada a relação entre União, Estados, DF, municípios e entidades abertas de previdência complementar, na forma do parágrafo 4º e 5º do artigo 202, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar plano de benefício patrocinados pela União, Estados, DF e municípios, inclusive as entidades da administração indireta. Então, depende de lei de regulamentação, essa possibilidade de um Estado, de um município que criou previdência complementar, firmar a contratação com uma SA, uma entidade aberta de previdência complementar, enquanto não sair lei de regulamentação, não poderá ser aplicado. Tivemos também uma mudança no pé na cova. O que é pé na cova? Como é que é a história do pé na cova? Aqui, na Procuradoria Federal do Estado da Bahia, já bem na época dos processos físicos ainda e tudo mais, aí você chegava lá no escaninho,
para pegar os processos diariamente, passava nesse caninho pegar os processos para fazer e para devolver depois. Tinha um senhorzinho bem cansado, evidentemente que eu não vou citar o nome, ele já está aposentado. Eu sou muito dinâmico, dá para ver, eu não aguentava, ele ficava vendo TV. Quando ele pensava em levantar, eu já estava dentro desse caninho com os processos na mão saindo. Mas ele era muito legal. Eu perguntava, rapaz, por que você não está aposentado e tal? Não, doutor, por causa do auxílio alimentação. Ele falava assim, por causa do auxílio alimentação e por causa do pé na cova. Eu falei, pé na cova? É, doutor, você não sabe o que é pé na cova, não? Eu disse, não. É o abono de permanência. É a verba remuneratória devida ao servidor público que já implementou todos os requisitos para uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos integrais e que continua trabalhando. No regramento anterior, o abono era do valor da contribuição previdenciária. Se era 2.000 de contribuição previdenciária, era 2.000 de abono. Isso muda. O abono agora, pelo menos na regra permanente para os casos futuros, pode ser menor que o valor da contribuição previdenciária. E a lei da esfera de governo, cada entidade da federação vai ter competência para regular o abono. E detalhe, de direito do servidor, que pode se aposentar com proventos integrais, ele passa a ser facultativo, ao menos na regra permanente, porque a Constituição, na regra permanente agora, fala poderá ter o abono. Então ele pode ser reduzido, cada esfera de governo tem autonomia para legislar sobre ele, inclusive com o valor, para criar ou não para o valor dele, e ele é facultativo. Vejam a nova redação do pé na cova, ou seja, abono de permanência. Observados os critérios a serem estabelecidos na lei do ente federativo, da autonomia, para estados e municípios inclusive, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá, vejam que agora vira facultativo, fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, antes era fixo, ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade da aposentadoria compulsória. Facultativo pode ser menor do que a contribuição previdenciária e a lei do ente é que vai fazer a respectiva regulação. Vejam, eu irei citar en passant, porque a gente vai trazer as regras de transição. Existem outros abonos previstos na emenda 103. Essa é a regra permanente para futuros casos, mediante regulamentação. Além disso, a emenda 103 previu, em regras de transição, 3 situações de abono de permanência. No artigo 3º, parágrafo 3º, no artigo 8º e no artigo 10, parágrafo 5º. Não irei explicar nesta aula, porque a gente está subindo uma grande escada e cada aula é um degrau, porque a gente tem que prestigiar a didática, para que a gente possa entender bem e tudo mais, porque isso aqui é complexo. Eu não vou explicar essas regras de transição agora, eu só vou citá-las para mostrar para vocês que, além do regramento permanente para futuros servidores impulsados a partir de 14/11/2019, tem a situação da previsão do abono no parágrafo 19, que cada esfera de governo vai regulamentar, mas, por outro lado, que a emenda constitucional 103 já previu, para algumas regras de transição, 3 situações de abono de permanência de serviço, que eu vou citá-las, mas essas regras transitórias serão explicadas a partir do próximo encontro. Primeiro caso de regra de transição com abono. No Serviço Público Federal, nos termos do artigo 8º da emenda 103, até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição, o servidor federal que cumprir exigências para a concessão de aposentadoria voluntária, de acordo com o artigo 4º, 5º, 21 e 22, e que optar em permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade da aposentadoria compulsória. Segundo caso, que é o artigo 10 da emenda 103, até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição, o servidor que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nesse artigo e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade da compulsória, atualmente 75 anos de idade, salvo os servidores do Serviço Exterior Brasileiro. E o terceiro caso, vejam que os casos anteriores fica como direito e fica no valor da contribuição.
E esse último caso é para quem já preencheu os requisitos das regras de transição antigas que foram revogadas. É o artigo 3º, parágrafo 3º. Até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição, o servidor de que trata o caput, que tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, com base no disposto na linha A do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional 103, no artigo 2º, no parágrafo 1º do artigo 3º, no artigo 6º da emenda 41, ou ainda no artigo 3º da emenda 47, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária até completar a idade da aposentadoria compulsória. Essas são regras que foram revogadas pela emenda, regra de transição da emenda 41 e da 47, que falaremos em breve da revogação, mas que quem as preencheu garantiu o abono de permanência em serviço pela nova legislação. Então, todo mundo que está recebendo um abono antes da emenda 103 vai continuar recebendo o mesmo abono de permanência em serviço. A emenda 103 não cancelou o abono de quem adquiriu o direito ou já estava gozando do direito ao abono até o dia 13 de 11 de 2019, dia da publicação e da sua vigência. Ok? Com o estudo das transitórias vai ficar mais claro lá na frente. Tivemos uma sutil modificação no parágrafo 20 do nosso artigo 40 da Constituição Federal. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora de cada ente federativo, abrangidos todos os poderes e órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, parâmetros e natureza jurídica definidos em lei complementar de que trata o parágrafo 22. A redação anterior era similar. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora, ressalvado 142, parágrafo 3º. A primeira novidade é que agora nós temos, a gente vai ver isso já já no parágrafo 22, agora o regramento geral de regime próprio é lei complementar. Como é que era antes, professor? Lei ordinária, Lei 9717/98. A segunda novidade é que expressamente prevê que essa unidade gestora tem que ser composta por todos os poderes. Os regimes próprios normalmente têm um órgão ou uma fundação, como a FUNAP em Pernambuco, como o IPERON em Rondônia, ou então um simples órgão para fazer a sua gestão, que tem que ter representantes de todos os poderes. Cada esfera de governo só pode ter um regime próprio e uma unidade gestora. Essa unidade gestora pode ser um órgão, ou seja, um centro de competência desprovido de personalidade jurídica, ou uma pessoa jurídica de direito público, habitualmente uma fundação autárquica, como ocorre em Pernambuco, como ocorre, por exemplo, no estado de Rondônia. Esse artigo 40, parágrafo 21, foi revogado. Vejam. O parágrafo 18 também seria, o Senado, felizmente, manteve o parágrafo 18. O parágrafo 18 prevê que o aposentado e pensionista do regime próprio só paga a contribuição previdenciária se ele ganhar mais do que o teto do INSS e só no que exceder. Então vamos supor, um aposentado ou pensionista do regime próprio ganha R$5.000, não paga a contribuição. O que ganha 10 passa do teto do INSS, ele vai pagar. Na mesma alíquota do ativo, no que exceder ao teto do INSS, 5.839,45 para esse ano de 2020, já que a gente está gravando a aula aqui no dia 21 de novembro de 2019, os valores só mudam em janeiro. O parágrafo 21, que praticamente nenhuma esfera de governo regulamentou, previa que o aposentado e pensionista que portasse uma doença incapacitante, cabendo à lei do regime próprio regulamentar, só pagaria a contribuição previdenciária se ganhasse mais do que o dobro do teto do INSS, cerca aí de quase de R$11.700. A União não regulamentou, eu não conheço nenhum estado que regulamentou, o município. Talvez tenha, porque eu não posso conhecer, obviamente, tudo no Brasil. E ele foi revogado. Então, o aposentado pensionista que porta doença incapacitante vai aplicar o parágrafo 18, não aplica mais o parágrafo 21. Tá? O que ele previa? A contribuição prevista no parágrafo 18 desse artigo incidirá apenas sobre parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que supere ao dobro
do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Nem regulamentou praticamente e já foi revogado. E a maior novidade do artigo 40, que ganhou um parágrafo novo, o 22º parágrafo, vulgo 22. Então, além das revogações, das alterações, tivemos a inserção de um novel parágrafo dentro do artigo 40 da Constituição Federal. E de cara ele chocando. Ele proíbe a criação de novos regimes próprios. E isso abarca municípios, porque os estados, o DF e a União têm regimes próprios. O município que, até 13/11 de 2019, não havia ainda aprovado lei municipal constituindo um RPPS, não mais poderá fazê-lo. Por que isso? Porque, infelizmente, em estados e municípios, até mesmo na União, o regime próprio tem sido alvo de grandes problemas de déficit, desvio de recursos, principalmente, às vezes o prefeito é ladrão, manda um projeto de lei para a Câmara, cria, arrecada X anos, depois desvia o dinheiro e depois extingue o regime próprio por outra lei. E depois o município tem que ficar pagando compensação financeira para o INSS por o período que recebeu a contribuição previdenciária. Então isso aqui, numa federação honesta, eu criticaria, mas na realidade brasileira eu elogio. Artigo 40, parágrafo 12 da Constituição. Ele chegando. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal, aquilo que eu falei. A regulamentação geral do regime próprio no Brasil era a Lei 97/1798, lei ordinária. Agora é lei complementar. Razão pela qual a Lei 97/17 ela foi recebida pela emenda 103 com status de lei complementar. Então a Constituição exige uma LC federal para estabelecer para os regimes próprios que já existem normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade de gestão, dispondo pelo menos dos seguintes assuntos: requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral. O regime próprio pode ser extinto? Pode ser extinto pela lei da esfera de governo. Aí a esfera de governo que extinguiu vai ter que dar uma certidão de tempo de contribuição para o servidor para levar para o INSS para averbar. Essa lei complementar vai ter que regulamentar também o modelo de arrecadação, de aplicação e utilização de recursos, fiscalização e controle externo e social pela União. A fiscalização da União em regime próprio de Estado e município já consta da Lei 97/17, mas o Supremo vem afastando. Os estados têm alegado quebra de autonomia federativa, porque quando o Estado e o município não cumprem o regramento do regime próprio, a União não emite o certificado de regularidade previdenciária e trava o repasse. O Estado ou o município entra com ação originária ou mandado de segurança no Supremo, todos os ministros dão a liminar porque dizem que a União não pode fiscalizar regime próprio de Estado e município e que a Lei 97/17 ela ofende a Constituição, embora isso não esteja ainda fixado em plenário, mas tem liminar para todo lado. Agora eu quero ver, que agora está na Constituição. A única solução para o Supremo, se ele mantiver essa linha, é declarar esse dispositivo inconstitucional por quebra de autonomia federativa. Você concorda com isso aqui? Concordo. Porque o Estado quebra, como o Rio de Janeiro, por exemplo, e depois vai pegar o dinheiro da União, vai bater lá na porta para pedir ajuda. E tem que pedir mesmo, porque é uma federação. Então o ente central tem que dar o apoio. Então eu acho que tem que fiscalizar mesmo, porque depois sobra para a União, entendeu? Definição e equilíbrio financeiro e atuarial. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária, de que trata o artigo 249, que é o fundo que fecha a arrecadação da contribuição previdenciária. O regime próprio ele tem um fundo afetado ao pagamento de benefícios com a contribuição do poder público, a contribuição de ativos, inativos e pensionistas. Para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições de bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. Estruturação do órgão ou entidade gestora, observados os princípios relacionados à governança, controle e transparência. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas, direto ou indiretamente, com a gestão do regime.
condições para adesão a consórcio público e parâmetros para apuração da base de cálculo e definição da alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Vamos ver já já, não sei se a gente vê hoje, mas o regime próprio agora está uma bomba para o servidor. Tem a contribuição ordinária, mas no caso de déficit financeiro atuarial, o poder público pode criar uma contribuição extraordinária por até 20 anos. Imagine uma situação dessa. Então vejam, a gente está no momento, por exemplo, a PEC paralela deve ser aprovada em meados ou no final de 2020. A gente está no momento que a legislação vai mudar muito ainda. Teve uma aluna que comprou o livro e falou, professor, ela veio retada para cima de mim. Eu falei, meu bem, eu não altero a legislação, eu acompanho a legislação. Para mim, que fiquei 5 meses sem ter fim de semana, era muito melhor que a legislação mudasse um pouquinho do que me dar esse trabalho todo. Então eu não controlo a mão do legislador, não. E eu falei para ela, se você não consegue se adaptar a tanta mudança, você está na área errada, meu bem. Eu tive que falar, alguém tem que falar isso à pessoa. Porque vai mudar tanto quanto mudou em 2019, ou quase igual, 2020 vai mudar. Então, assim, por exemplo, vai ter que ter uma lei complementar de regime próprio. Vai ter que reorganizar toda a lei 8213. Ela tem que ser atualizada. Vai ter que atualizar o decreto 3048. Foi combinado com o governo que vai ter que sair uma lei complementar de aposentadoria de atividade de risco. Tudo isso vai ter. E aqui é o seguinte, é gato e rato. Muda, a gente corre atrás para se atualizar. Quem não convive com isso, está na área errada. Infelizmente, essa é a realidade. Alguém teve que falar a realidade para ela. Logicamente que eu fui muito sutil, eu não fui grosseiro, e até porque a pessoa estava com psicológico ruim, eu fui explicando, eu falei, a área é muito mutável, verifique se você realmente tem compatibilidade com esse tipo de mudança, que se não tiver, talvez seja interessante você pensar até em verificar uma área do direito menos dinâmica. Não fui grosseiro não, estou falando aqui só como forma de expressão. Bom, até que saia a lei complementar, temos mais uma regra de transição ao regramento permanente. Artigo 9º da emenda 103. Até que entre em vigor a lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam seus regimes próprios de previdência social, o disposto na Lei 9717, que é a norma geral da União, e o disposto nesse artigo. O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência ao valor presente entre fluxo de receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, aqui tem que ter um atuário, para que, juntamente com bens, direitos e ativos vinculados, comparados com as obrigações assumidas, evidencie a solvência e liquidez do plano de benefício. E a União que vai fiscalizar isso, o equilíbrio financeiro e atuarial, o que tem de ativo e passivo do regime próprio para o presente e para o futuro. E a questão da dívida de regime próprio agora passa a ser fundamental. Por que passa a ser fundamental? Porque a emenda agora vem na jugular do servidor. Se tiver deficitário, amigo, eu posso criar contribuição extraordinária. E aí a questão de saber se o regime próprio é deficitário ou não é condição para a criação válida de uma lei criando contribuição extraordinária. Então esse assunto ganhou de importância trocentas situações, porque agora, se for deficitário, pode criar contribuição extraordinária. O rol de benefício em regime próprio se limita agora à aposentadoria e pensão. É o chamado Windows. Quando o computador dá problema, não roda o Windows no modo de segurança, é isso aqui. Regime próprio agora só pode pagar aposentadoria e pensão. Tem regime próprio, não federal, mas tem regime próprio que tem salário maternidade, tem regime próprio que tem auxílio-doença, o federal tem licenças ainda, saúde e licença maternidade, que não sai dinheiro da Previdência. O regime próprio que tiver auxílio-reclusão, tudo isso vai embora. Agora só pode pagar aposentadoria e pensão. Os afastamentos de incapacidade temporária e salário maternidade não serão pagos pela Previdência. Vai ser pago diretamente pelo ente federativo e não vai correr pelo dinheiro da Previdência. Na União é licença saúde e licença maternidade. O dinheiro não sai da Previdência. Na União não vai se afetar. Mas estados e municípios que esses custos saem da Previdência, vai ter que tirar esse custo da Previdência. Uma regra que existia anteriormente, ela foi introduzida aqui. E é um ponto que vai bater no servidor estadual e municipal. Os estados, DF e municípios não poderão estabelecer alíquota inferior aos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio
não possui déficit atuarial a ser equacionado. Hipótese em que a alíquota não pode ser inferior às aplicáveis ao regime geral. Praticamente todos os regimes próprios são deficitários, salvo Espírito Santo e uns 3 ou 4 estados que eram territórios. Daí que nós tivemos modificações nas contribuições dos servidores federais, veremos isso mais na frente. Eu mesmo, o servidor federal até fevereiro de 2020 é 11% no salário todo. Eu mesmo vou perder 4,7%. A minha contribuição aumenta mais ou menos 4,7%. Um servidor estadual de um estado que tem déficit, que ganha igual que eu ganho, também vai perder. Porque a alíquota do servidor estadual e municipal não pode ser menor do que a do servidor federal. Salvo se ficar provado que o estado ou município não tem déficit, o que é raríssimo. Ou seja, a mudança da contribuição do servidor federal vai atingir servidores estaduais, distritais e municipais de entes que têm déficit previdenciário. Por isso que esse estudo do déficit agora vai ser fundamental. Porque se não tiver déficit, não se aplica. Parágrafo 5º. Para fim do parágrafo 4º, não será considerada como ausência de déficit a segregação de massa de segurados ou a previsão em lei de equacionamento em déficit. O que é segregação em massa? É uma técnica que o Ministério da Previdência Social sugeriu para vários estados de dividir os fundos. O fundo para o servidor antigo, que é o deficitário, e o fundo do servidor novo, que é superavitário. Porque o fundo novo praticamente não paga aposentadoria voluntária, vai pagar invalidez e pensão por morte. O que muitos estados fizeram? Meter a mão no fundo novo. Bahia, Rio Grande do Norte, vários estados da federação aprovaram a lei local, o governador mandou o projeto, pegaram o dinheiro do fundo novo e o fundo novo ficou vazio. Então, o fato de ter um fundo superavitário e um deficitário não significa que o regime próprio não tenha déficit. Ok? Bom, eu estou tentando falar da forma mais simples possível, porque eu sei que a maioria dos alunos tem mais expertise em regime geral de previdência social e poucos têm uma estrutura em regime próprio, que é uma área, inclusive, bem mais complexa do direito previdenciário. O parágrafo 6º, aquele 2 anos que a gente já viu para a previdência complementar, a instituição do regime de previdência complementar na forma do parágrafo 14 a 16 do artigo 40 da Constituição e adequação do órgão unidade gestora ao parágrafo 20 do artigo 40 tem que ocorrer em 2 anos. E se o município que tem regime próprio, como Jacobina, Feira de Santana, Salvador, bater 13/11/2021 e não criar previdência complementar, vamos fazer o quê? Eu não sei. Eu confesso que eu não sei, porque a emenda não disse. Vai dar problema, vai dar judicialização, um absurdo. Se não cumprir o prazo, tem que acontecer isso. A emenda tinha que estabelecer e não deixar esse buraco. Mais uma fonte de problemas. Parágrafo 7º. Os recursos de regime próprio de previdência social podem ser aplicados para empréstimos assegurados, na modalidade dos consignados, na forma do Conselho Monetário Nacional. Isso aqui me surpreendeu, porque isso aqui é contra os bancos. O regime próprio agora pode emprestar dinheiro para o aposentado, para o servidor, para o pensionista, para ele lucrar e fazer caixa. É melhor que o regime próprio lucre com empréstimo consignado do que o banco. Pelo menos o dinheiro vem para a Previdência. Isso aqui me surpreendeu, não esperava que tivesse um texto desse dentro da emenda. Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo de 20 anos. É por isso que quando, no final ou meados do ano que vem, 2020, abrir de novo a migração Previdência Complementar, eu que tenho integralidade, que sou até 2003, eu vou migrar. Porque eu já vou perder 4,7% de contribuição do líquido do meu salário. E aí, Bolsonaro pode baixar uma MP, porque se é lei, pode ser MP, é lei ordinária. Criando uma contribuição extraordinária de mais 5%, vamos supor, por 20 anos. E minha contribuição passar de 20% no regime próprio de Previdência Social. Então, tendo déficit, uma lei ordinária pode criar uma contribuição extraordinária, 1, 2, 3, não diz nem o limite, 10%, aí já pode ser confiscatório, cabe controle judicial, por 20 anos. Olha que situação o servidor chegou. O parcelamento ou moratória de débitos dos entes federativos com regime próprio de Previdência Social fica limitado ao prazo do 195, parágrafo 11, que são 60 meses, tá? Então, a dívida aí que nós temos de entes federativos com regime próprio, esse parcelamento ou moratória de dívidas de regime próprio, o parcelamento só se limita a 5 anos, ou seja, a 60 meses. Nós vamos ver mais 2 pontos finais para a gente fechar o regramento permanente do regime próprio para, a partir da próxima aula,
trazer o ponto mais importante, que é o regramento de transição para os antigos servidores. O artigo 149 da Constituição, no parágrafo 1º, ele foi modificado. Ele previa que estados, DF e municípios instituirão contribuição dos servidores para o custeio do regime de previdência do artigo 40, cuja contribuição não será inferior ao do servidor federal. Qual é a redação agora? União, estados, DF e municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio, cobradas de servidores ativos, aposentados e pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas, com base em contribuição ou valor do benefício. Retirou a questão de que a contribuição do servidor estadual municipal não pode ser menor que a do federal. No entanto, esta regra está dentro do artigo 9º, parágrafo 4º. Que a contribuição dos estados, DF e municípios não pode estabelecer alíquota menor do que a contribuição do servidor federal, salvo se não deve déficit. Então tirou de um 49, mas inseriu aqui, ficou a mesma coisa. E o que mudou, na verdade, é alíquotas progressivas. E a gente vai ver que no poder público federal as alíquotas agora são progressivas. Quando você ganha mais, vai aumentando a faixa de desconto. Agora, para todos os regimes próprios de previdência social, a Constituição Federal prevê a situação de alíquotas progressivas. Quem ganha mais, paga mais. Tecnicamente isso está correto. Isso até me prejudica, eu pago mais, mas aqui não importa eu como servidor. A alíquota progressiva já existia no regime geral, é natural. Decorre do princípio da equidade de custeio. A gente tem que saber ensinar contra os próprios interesses privados. Isso é fundamental para um professor. Então, assim, embora me prejudique, Frederico Amado, servidor público, tecnicamente é correta a alíquota progressiva, é justa. Parágrafo 1º, traço A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária do aposentado e pensionista poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o salário mínimo. A contribuição de aposentado e pensionista é só acima do teto do INSS, mas se houver déficit, pode ser acima do salário mínimo, conforme prevê essa regra. Olha que situação. Demonstrada a insuficiência da medida do parágrafo 1º para equacionar o déficit, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores ativos, de aposentados e pensionistas. Então passou a tributar aposentado e pensionista, agora ele paga a contribuição não do que passar do teto do INSS, mas do que passar do salário mínimo. Continua em rombo o regime próprio federal. Aí agora vai criar a contribuição extraordinária, por lei ordinária. A contribuição extraordinária do parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contando da sua instituição. Qual período determinado? Aqui não fala. Mas o dispositivo anterior fala expressamente em 20 anos. Um não fala nada, o outro fala 20 anos. Por que essa loucura? Porque a emenda foi um copia e cola, um recorta, ficou essa loucura, dispositivos que não se encaixam. Bom, o artigo 167 da Constituição traz vedações, e a emenda inseriu duas novas vedações. Inseriu o inciso 12, que veda, é a primeira vedação, na forma da lei complementar do artigo 40, parágrafo 22, é vedada a utilização de recursos de regime próprio, inclusive os seus fundos, o fundo do artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios previdenciários e suas despesas de funcionamento. O dinheiro da Previdência é fechado para a Previdência, ótimo dispositivo, só elogios. E o inciso 13, que prevê que a transferência voluntária dos recursos da União, a concessão de avais, garantias, subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais a estados, DF e municípios, na hipótese de descumprimento de regras de organização e funcionamento de regime próprio. Isso aqui, como o dispositivo previu uma vedação, o que acontece? Agora está na Constituição. O estado que tiver, o município que tiver com regime próprio irregular, que não conseguiu o certificado de regularidade previdenciária, não recebe repasse obrigatório e não recebe empréstimo da União. Bom, gente, com isso, em 40 minutos aproximadamente, fechamos as regras permanentes envolvendo os regimes próprios de previdência social e vamos entrar na regra final do regime próprio, estudando aquilo que é mais importante para hoje. Quais são as regras de transição para os antigos servidores?
Um forte abraço e até a próxima aula.